o assunto em questão, né? Ou seja, o porquê o Brasil é um país atrasado. Já desde o primeiro capítulo eu tenho tentado evidenciar que a resposta do autor, o Luiz Felipe de Orleans Bragança, não é tão simples, ou seja, ele vai gastar todos os capítulos para dar essa resposta. Então, capítulo após capítulo, ele vai mostrando para nós o porquê o Brasil é, de fato, um país atrasado. É lógico, né? É, a gente tem que ver o nível de atraso em que nós estamos. Talvez isso ainda não tenha sido comentado aí nas nossas reuniões. Porém, uma das coisas que eu creio que vocês compartilham comigo é esse sentimento de atraso. Ou seja, quando a gente olha para outros países, como por exemplo, próprios Estados Unidos, ou países até mesmo aqui da América Latina, a gente tem esse sentimento de atraso, como foi o caso também agora, que está muito em voga a questão do Paraguai, né? Não sei se vocês viram, mas os impostos lá no Paraguai é coisa absurda, completamente diferente daqui. Inclusive, eles estavam comparando, eu não lembro se era um Corolla, eu não lembro o certo se era um Corolla Cross, enfim, um veículo que o IPVA dele aqui no Brasil era quase R$ 7.000, é quase R$ 7.000, e lá no Paraguai é em torno de R$ 450, né? Então, você vê, é uma diferença absurda, e o autor ele está mostrando isso para nós. Inclusive, no capítulo de hoje, ele começa a mostrar e falar também a respeito do peso da máquina pública, mostrando que já desde lá das primeiras constituições, o Brasil ele respirava até um certo liberalismo econômico, agora, né, principalmente desde a Constituição de 88, e são palavras do autor, né, o liberalismo econômico foi sepultado aqui no nosso país. Então nós temos um Estado altamente interventor, ou seja, que intervém na economia, que intervém na vida do cidadão e que custa muito caro. No final do capítulo, ele vai dar um dado interessante para nós. Ele vai dizer que depois que o Lula ele assume a presidência, a arrecadação do Estado ela vai triplicar, ou seja, o Estado brasileiro ele vai crescer de tamanho de uma forma assim assustadora, porém ele não consegue arcar com as suas responsabilidades mais básicas, né? Então nós temos um Estado falido que custa caríssimo, e diante disso é lógico que fica aquela pergunta, né? Será que vale a pena continuar sustentando este Estado? Será que não seria mais viável uma reformulação completa do nosso país, tá? E isso é importante para nós, sim, pensarmos nisso, porque realmente nós precisamos construir algo novo nesse país. Eu tenho pensado muito sobre isso nesses últimos dias, e é uma coisa que nós precisamos juntos pensar também. Infelizmente, nem todos na direita têm essa visão, né? Os caras querem o político A, o B, ou coisas pessoais até, mas eles não conseguem entender exatamente o porquê que o Brasil precisa dessa reforma, começando já desde baixo. Eu vou fazer a apresentação aqui de uma forma breve também, para não cansá-los, tá? Como foi prometido aí nos últimos encontros. Tá aparecendo aí para você, gente? A minha, a minha apresentação de slide? Não, ainda não. Bom, vamos tentar de novo então. Vamos lá. Bom, agora é para aparecer. Apareceu. Boa, maravilha. Então vamos lá, capítulo 5, neossocialismo ou oligarquismo. Oligarquismo é um termo que o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, praticamente foi ele que inventou, tá? Ele que gosta de utilizar esse termo, que traz esse termo à tona para nós aí no livro. E por que neossocialismo, né? Ou seja, ele está falando de um novo socialismo, uma nova espécie de socialismo, e isso é uma discussão que muitas pessoas ainda não compreenderam. Quando a gente fala, por exemplo, de Rússia e de China, a gente vê que eles têm certos projetos para o mundo, principalmente para sua área de influência, ou seja, aquela geografia imediata, tanto da China quanto da Rússia, e que eles estão tomando rumos dentro de um espectro político um tanto quanto esquisito, ou seja, é difícil definir exatamente o que é a Rússia. É difícil definir exatamente o que é a China. Será que a gente pode simplesmente dizer que a China é um país comunista ou socialista? Será que nós podemos simplesmente dizer que a Rússia é um país comunista ou um país socialista? Eu creio que não. A definição do que esses países
são exatamente é muito complexa, dada aquelas mudanças que vêm ocorrendo, principalmente mudanças de visão. Por exemplo, a gente vê a Rússia resgatando ali um tradicionalismo muito grande, um sentimento nacional muito grande, ao passo que também é um Estado altamente interventor, de cunho totalitário, as liberdades lá são extremamente limitadas. Então, o que é a Rússia exatamente? A China é pior ainda, né? Menos liberdade, principalmente liberdade religiosa, liberdade de pensamento também, é quase que uma sociedade de castas, ou seja, basicamente o cara nasce para fazer uma coisa e ele vai morrer fazendo aquilo ali. É um país extremamente rico, assim também como a Rússia é, mas a China é muito mais rico. Mas, novamente, eu pergunto o que, que é a China? E também a gente pode estender essa pergunta para o Brasil. O que, que é o Brasil? Nós somos socialistas, de fato? Nós somos comunistas? Capitalistas nós não somos, porque o inchaço da máquina pública evidencia isso, bem como também a alta intervenção do Estado, mas nós temos ali uma certa liberdade de mercado extremamente controlada, rígida, por isso que o Luiz Felipe está falando, neossocialismo, ok? Aí, no começo do capítulo, no meu livro aí, é na página 77, ele inicia falando a respeito de uma tônica, um discurso socialista, que os sindicalistas, principalmente ali na época, um pouco antes, né, dele escrever esse livro, eles estavam fazendo, alguns tentando defender o governo Dilma, outros atacando o governo Dilma, mas via de regra tentando defender as políticas públicas promovidas pela Dilma. Óbvio, né? A gente fala pela Dilma, mas a gente sabe que não é exatamente ela que estava promovendo todas essas políticas públicas de Estado, né? E movimentando toda a máquina pública a favor dessa ideologia, deste movimento, desses grupos de domínio, que novamente remete ao título do capítulo, que é o oligarquismo. E que discurso era esse? Ele vai deixar bem claro na página 79, no segundo parágrafo, ele vai dizer: olha, isso é uma história que tem uma lógica binária de luta de classes. Então ele vai dizer o seguinte: olha, essas pessoas, esse discurso nacionalista, aliás, socialista, é melhor nós deixarmos as riquezas do país serem controladas pelo Estado, porque o Estado é defensor do povo. Nós não podemos deixar que a burguesia ou o capital controle as riquezas do nosso país, porque eles são malvados, entende? Então, por isso que ele fala de uma lógica binária, o nós contra eles, entende? Então, a ideia é o seguinte: olha, o Estado precisa controlar as riquezas do país, só que a gente esquece, aliás, essas pessoas esquecem que o Estado é controlado por pessoas, ainda mais hoje, né, 2026, quase 10 anos aí depois do impeachment da Dilma, nós estamos vendo de uma forma mais clara do que nunca o grande aparelhamento estatal. Então nós temos o PT, entre outros entes de poder aí no nosso país, que aparelharam o Estado. E o Estado agora está a serviço de uma minoria, de um grupo que está a serviço de uma cartilha de poder. Ou seja, eles querem tornar o Brasil cada vez mais interventor, eles querem ser amigos dos metacapitalistas, diga aí de passagem, o Daniel Vorcaro, tá? Porque a gente vê que aqueles mesmos que se dizem socialistas, comunistas, não sei o que, blá blá blá, são amigos de um banqueiro tal como o Vorcaro. Nós vimos aí, hoje está saindo bastante essa notícia, inclusive hoje de manhã nós estávamos discutindo na Rádio Vida a respeito disso, omitiram da agenda oficial do Lula uma reunião com o Daniel Vorcaro, entendem? Então por que eles fazem isso? O autor ele quer explicar para nós. Oligarquismo, ou seja, é um grupo que está no poder e esse grupo ajuda aqueles que são amigos dele. Então, ao mesmo tempo que o Lula fala que é amigo dos pobres, no seu discurso, a sua prática é: vamos fomentar a riqueza dos banqueiros, a riqueza desses pequenos grupos, porque eles também vão fomentar o nosso poder e a nossa riqueza. Então é basicamente ali um alimentando o outro. Inclusive o autor, ele vai também deixar isso bem claro, tá? Ele vai dizer: olha, tanto esses banqueiros, esses economistas, esses oligarquistas, como também
essas pessoas do ente estatal, né, no caso, nós temos hoje, pode-se falar melhor a respeito do Lula, né, então esses políticos, eles vivem em perfeita simbiose, ou seja, eles estão sempre juntos, eles querem fazer essa manutenção de poder, vamos falar uma palavra um tanto quanto mais clara, né, um troca-troca político, essa que é a mais pura verdade. Então, tá aí os escândalos INSS, Banco Master, que são a maior representação disso, tá? E aí ele vai dizer que dentro dessa narrativa socialista, o liberalismo é tratado como uma ameaça social, porque eles dizem, no liberalismo o rico vai ficar mais rico e o pobre mais pobre, quando na realidade é mentira. O que está deixando o rico mais rico e o pobre mais pobre é o que nós vemos hoje, o oligarquismo. Então nós temos minorias que controlam o nosso país, bem como também minorias políticas que são a nova elite do poder. Então, por exemplo, a gente vê o Lula ano passado, na COP30, vocês viram, né? O cara aí vive pregando contra o capitalismo, mas estava num iate de luxo, vivendo como um belo de um capitalista, gente. Então, é exatamente isso que o autor quer mostrar para nós. Aí ele vai citar o Adam Smith. É importante, vocês que estão aí me ouvindo, fica de recomendação para vocês. Você não precisa ler todas as obras do Adam Smith. Se você for ler, óbvio, né, que é melhor ainda. Mas é importante que nós venhamos a conhecer pelo menos o beabá do pensamento dele, ok? A respeito daquilo que é a economia construída por Adam Smith. E eles distorcem, por isso que o autor está citando o Adam Smith, essa narrativa socialista, ela distorce as ideias de Adam Smith, porque ele não defendia a opressão dos pobres. Tá? Muito pelo contrário, dentro de um livre mercado, onde a economia não é centralizada e controlada pelo Estado, o pobre ele tem possibilidade de ascensão social. Ou seja, o pobre pode ficar rico. E isso é extremamente importante. Não é o Estado que gera riqueza, meus amigos. É o capital que gera riqueza. E é por isso que eu deixei marcadinho ali um mercado livre como gerador de prosperidade. O que é um mercado livre? Um mercado onde o Estado não intervém, ou se intervém, intervém o mínimo possível. Ok? A falência do estado de bem-estar. O que é um estado de bem-estar? É um estado que quer promover o bem-estar social do povo. Então, nós temos inúmeras políticas públicas, inúmeros auxílios sociais, é direito para todo mundo, entende? Inclusive, eu vou até dar um exemplo para vocês, né? Como isso daí já está internalizado na mentalidade do nosso povo. Eu estava vendo um vídeo de um chinês, esse chinês aí é até famoso no YouTube, ele falando, olha, o brasileiro não gosta de trabalhar, mas deixa que o chinês trabalhe. O brasileiro quer folgar sábado, domingo, feriado, trabalhar 3 por 1, 2 por 1, 1 por 1, não tem problema, deixa o brasileiro trabalhar. O chinês quer trabalhar no lugar do brasileiro. Gente, é porque o brasileiro, a mentalidade, principalmente os mais pobres, aliás, não vamos falar nem dos mais pobres, vamos falar do brasileiro de modo geral, não gosta de trabalhar, gente. Isso é uma das coisas também que eu tenho pensado muito ultimamente. Quando nós vamos nos países mais desenvolvidos, será que o povo tem tanto feriado assim, tem tanta folga assim, sabe? Eu receio que não. Né? Talvez alguém possa discordar de mim com uma base de vivência, foi lá e viu, e fica até à vontade para falar, mas eu receio que não é assim. O brasileiro não gosta de trabalhar. E é engraçado que dentro do Brasil ainda tem gente que coloca fama, né? O fulano lá do litoral não gosta de trabalhar, né? O fulano lá do estado tal não gosta de... Gente, é o brasileiro de modo geral. Poucos têm aquela mentalidade de executivo que trabalha 10, 12, 14 horas por dia. Pouquíssimas pessoas, infelizmente. Aí ele vai dizer, né, que o Brasil repetiu os mesmos erros, mas os erros de quem? Dos países do leste europeu, lá no século XX. No século XX, em nome do bem-estar social, aqueles governos, não só do leste europeu, mas de diversas partes do mundo, eles se tornaram totalitários. Cita-se de passagem Alemanha, Itália, China, bem como outros países também. Ou seja, ao mesmo tempo que eles se tornaram totalitários, eles ficaram menos transparentes e o seu povo foi perdendo participação popular. Ou seja, o povo foi tendo cada vez menos poder em nome do bem-estar social. Então, tipo assim, olha, gente, eu sou o Estado, eu quero que vocês fiquem bem. Então me deem mais poder, fica descansando,
Folga aí nos feriados, eu vou dar um auxíliozinho para vocês, não se preocupa, eu tô cuidando de vocês, mas em troca disso eu quero toda a sua liberdade, entende? Então, menos participação popular e mais poder para o Estado. Aí, novamente, oligarquismo, aliança entre oligarquias políticas e econômicas, como eu falei, eles vivem em estreita e em perfeita simbiose. E essa regulação econômica, ela elimina a concorrência. Como assim? Ele cita, por exemplo, o BNDES, né? Eu não sei se algum de vocês já teve uma empresa, um CNPJ, e tentou algum empréstimo, algum incentivo do BNDES. Vocês vão perceber que para o microempresário ou para quem está começando é extremamente difícil. Mas para aquele mega empresário, aquele cara que já tem bilhões e bilhões na conta, ele consegue aquele incentivo muito mais fácil. Ou seja, né, ele cita isso como exemplo, mas tem inúmeros outros exemplos. Mas isso representa o quê? Que o Estado favorece sempre os grandes. Então é por isso que, nesse sentido, elimina a concorrência. Se elimina a concorrência, o dinheiro fica escasso. E nós temos visto isso, né, nesses últimos meses, nesses últimos anos, a quantidade de empresas que têm fugido do Brasil, ido para o Paraguai ou outros países aí da América Latina. Nacionalismo e estatais. Gente, o comunista, o socialista, ele não é nacionalista. Nós conservadores também não, tá? Nós somos patriotas, não somos nacionalistas. Os militares, no regime militar, eles eram nacionalistas, tanto é que eles pregavam o protecionismo, né? Talvez em outra oportunidade eu possa explicar melhor sobre o protecionismo, mas fica até aí de indicação para vocês, deem uma pesquisada sobre isso, você não vai gastar 5 minutos para entender do que se trata o protecionismo, principalmente o protecionismo na época do regime militar. Aí, dentro daquele discurso socialista que ele começa no capítulo, ele fala que essas pessoas que são socialistas, comunistas, que não deveriam ser nacionalistas, apelam para esse discurso nacionalista para cooptar a mente das pessoas. Então eles dizem, olha, é inadmissível que privatizem a Petrobras, é inadmissível que privatizem as estatais. Não pode, não pode. É o Estado que tem que administrar, porque é nossa riqueza, é riqueza do povo. Gente, é um custo elevado para a população, empresas ineficientes que, caso fossem estatizadas, aliás, caso fossem privatizadas, teriam muito mais lucro, ou seja, nós teríamos mais prosperidade no nosso país. Ele cita o Banco Central, ele fala que dentro desse discurso eles dizem que o capital quer controlar o Banco Central, quando na realidade é o contrário. Os liberais, que empregam uma economia liberal, ele acredita que não deve haver nenhum banco central que controle a moeda. Não deve haver decisões centralizadas. O mercado deve ser livre, ok? E o mercado livre é quem vai ajustar os juros e vai regular a moeda de uma forma automática. Aí ele vai citar as constituições, a Constituição de 1824, a Constituição que né, foi formulada ali de 1889 a 1891, depois a Constituição de 34, a Constituição, ele vai citar de 37, a de 46, se não me engano, 46, 47, depois a Constituição de 67, né, da época lá do regime militar, e depois a Constituição de 88, ele vai dizer, olha, a cada Constituição o livre mercado foi sendo enterrado cada vez mais fundo. E aí ele explica, por exemplo, em 1934, era Vargas, né? Vargas era um maoísta, aliás, ele era um fascista totalitário, e as políticas públicas deles foram voltadas para esse tipo de coisa, tá? Fascismo e totalitarismo. E na conclusão, ele vai dizer: o problema central é o controle estatal, que é o que a gente está discutindo desde o começo do capítulo e também desde o começo do livro, gente. O problema central do nosso país, hoje em dia, um dos problemas, tá? Lógico que nós temos outros inúmeros problemas. O autor, ele bate muito na questão financeira, na questão monetária, mas nós não sabemos que o principal problema, aliás, nós sabemos que o principal problema não é o dinheiro, é um dos. Mas o controle estatal está dentre esses principais problemas que acabam com o nosso país. Bom, encerro a apresentação de slide e quero dar aí 10 minutos, como eu falei no início, né? Eu não vou conseguir estender por 1 hora, infelizmente, dado uma outra agenda que eu vou ter que atender. 10 minutinhos para a gente poder conversar. Alguém quer fazer algum comentário sobre o capítulo, alguma dúvida, algum adendo?
Eu queria aproveitar para falar sobre a reserva de mercado na época do regime militar, né? Isso foi um dos grandes motivos de atraso que a gente teve ao longo das últimas décadas, né? Eu recordo que, por exemplo, você ia comprar um computador, o computador, você não podia importar computador, os computadores importados eram o olho da cara, né? E você era obrigado a comprar o Itautec, sei lá qual o nome dos computadores que existiam naquela época. Então, assim, era óbvio, né? Você comprava um Itautec aqui que era, assim, 3, 4 gerações atrasadas em relação ao que estava sendo vendido nos Estados Unidos e outros países do mundo. Era uma coisa absurda. E assim por diante, né? Carro, equipamentos, né? De um modo geral, tudo. Excelente, isso aí é protecionismo, né? Ou seja, vamos valorizar o nosso produto interno e os externos a gente tem que taxar, né? Tem que jogar lá em cima o preço deles. Em relação ao regime militar, né? Nós, os conservadores, o pessoal da direita, o seu áudio está voltando, Fábio. Peraí, desculpa. O pessoal da direita, os conservadores, muitos deles acabam. Eu falo eles, mas eu sou também, né? Direita conservador. Então, fica até. Só para não criar confusão. Esses dias eu estava numa reunião, aí eu estava muito falando eles, nós, aí o cara falou, mas você não é um deles? Eu falei, eu sou. Ficou meio confuso na cabeça da pessoa. Mas assim, enfim, muitos não conseguem entender os erros do regime militar. Lógico, tem muita coisa positiva, é lógico que tem, mas teve muitos erros. Inclusive, um dos erros foi esse. Né? São vários erros que nós podemos discutir. É lógico, né? Eu não estou aqui demonizando o regime militar, é óbvio que não. Entre o que a gente está vivendo hoje e o regime militar, eu preferiria 1000 vezes aquilo que teve de 64 a 85, né? Mas essa questão aí do nacionalismo, do protecionismo, da forma como eles encaravam o mercado, isso daí foi realmente um sério problema para o nosso país. E como você foi muito feliz em dizer, Fábio, um dos grandes motivos do nosso atraso. É isso aí, é uma herança ali não só do regime militar, mas até como o autor ele vai identificar da era Vargas também, né? Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu assisti, não sei se foi na semana passada ou retrasada, vídeo, eu acho que eu não salvei esse vídeo, mas mostrando a oligarquia na Venezuela. Rapaz, quando eu comecei a ver aquilo lá, rapaz, dá um nojo, dá um ódio tão grande de ver como que pode tantas pessoas estarem vivendo uma vida, né, de luxo, porque uma das cidades lá, a pessoa passou filmando, é como se fosse lá naquela Miami Beach dos Estados Unidos, barcos e iates, só mansões à beira do rio, da praia, lá, acho que é praia mesmo, mas assim, absurdo, absurdo. E infelizmente, as pessoas não veem isso, entendeu? Porque a gente não tem essa capacidade de espalhar esse vídeo para as pessoas começarem a pensar. Na semana passada mesmo, eu fui falar com uma corretora de imóveis, né, que a gente trabalhou junto durante alguns anos, e ela não é nem petista, ela é lulista. Adoro Lula. Aí eu fiz. Depois ela postou umas coisas lá, eu fiz 2 comentários. Pra quê, rapaz? Pronto. Ela falou que estuda política, que a direita vai cair, que não sei o quê. Eu falei, tá bom, você estuda política, mas então tá bom, deixa pra lá. Você tem os seus pontos, eu tenho o meu, porque não adianta. Não adianta, entendeu? Então eu acho que para essas pessoas, quando a gente começar a mostrar, olha aqui o que a esquerda faz, o que ela produz, oligarquia. No passado, quando caiu o muro de Berlim, o que aconteceu? As pessoas ficaram admiradas a quantidade de pessoas ricas que tinham lá. E isso não é divulgado, entendeu? Então a gente precisa pegar todos esses dados e começar a compilar e começar a mostrar, principalmente nas redes sociais, para as pessoas poderem, porque às vezes a gente não consegue falar diretamente, como eu tentei falar com essa colega aí que é corretora. Mas se a gente começar a mostrar essa oligarquia que é formada pela esquerda, todo país de esquerda tem oligarquia,
Aí eu acho que a gente começa a ganhar um campo que talvez a gente não consiga atravessar, entendeu? Indiretamente. Pelo menos é isso que eu estou pensando agora. Não, realmente É, isso é verdade, cara. Você falou a questão da Venezuela, o Brasil tá assim. Lógico, a Venezuela muito mais. O que, que é esses grupos, Foro de São Paulo, no caso, né? É um esquema de poder. Então, por exemplo, nós vemos isso em Cuba, Venezuela, no Brasil e outros países da América Latina. O pobre vai ficando cada vez mais pobre, mais refém do Estado, porque dentro disso o pobre é a base da pirâmide, é ele que vai dar ali a base de sustentação do Estado. Eles vão se aliando a essas oligarquias, então essas pessoas riquíssimas, aos banqueiros, às pessoas mais influentes da sociedade, e essas pessoas vão ficando cada vez mais ricas, e esse grupo político também vai ficando cada vez mais rica e consolidando o seu poder. Né? No caso da Venezuela, Maduro, entre outros ali, os seus corsários, né, os que estavam mais próximos dele, extremamente ricos, vivendo como mega capitalistas. Inclusive, você falou isso aí, Messias, eu lembrei. Ontem eu estava vendo uma filha, um vídeo das filhas dos líderes iranianos que vivem em Mônaco. Então, tipo assim, o pessoal tá lá sofrendo, morrendo de água, manifestando, mas as filhas dos líderes do regime, acho que era 3, 4 meninas lá, novinha, acho que tinha seus 21, 22 anos, andando com motorista particular, segurança particular, toda bem vestida, a cara do capitalismo, não é? E você vê que é tudo isso que a esquerda defende. E realmente, mais um problema que eu queria apontar também dentro disso que você falou, a cegueira dessas pessoas, né? Porque tá tudo aí, cara. Tá tudo, né? Tá patente, tá filmado. Não tem como esconder. Tem um rapaz que eu trabalhei com ele. Eu gosto de cutucar ele sempre, né? Às vezes eu posto alguma coisa no Instagram, eu marco ele e fico perguntando a opinião dele. E eu, por exemplo, ele é lulista, como você falou aí dessa moça, né? O cara é extremamente lulista, é fã do Lula mesmo, só que ele não admite os erros do Lula, ele não quer ver os problemas que o Lula causa, ele não quer ver. Para ele é Lula na terra e Deus no céu. Olha só, desculpa, só para. Eu estava vendo um comentário sobre isso esses dias, que a pessoa nessa situação ela não pode admitir isso porque isso vai derrubar toda a tese que ela tinha com relação a, ao partido, ao Lula ou qualquer outro político, entende? Então ele reconhecer isso, ele reconhecer que ele estava errado. E aí ele simplesmente abstrai. Eu não sei como isso processa na mente dessas pessoas, mas é uma coisa assim, sem lógica, sabe? Não tem lógica. O nome disso é dissonância cognitiva. A Miriam levantou a mão? Miriam? Bom, ela levantou a mão, mas não quer falar. eu acho que ela está tentando abrir lá. Tô tentando. Boa noite a Antes todos. de você falar, só me responde uma coisa. É Miriam ou Miriam? Miriam, Miriam, então tá certo. isso. Boa noite. Boa noite. Você sabe que eu achei bem interessante nesse capítulo, que me fez pensar no problema de raiz, que o Luiz Felipe ele abrangeu a regulamentação trabalhista. Eu achei bem interessante, né, que foi colocado na Constituição em 34, quanto aos direitos trabalhistas. E é interessante perceber que, na realidade, o que aconteceu para essa regulamentação trabalhista foi a possibilidade de você colocar os impostos adicionais na folha de pagamento. Verdade. E eu acho que nós vamos ter é muito crucial, né? Porque você percebe que muita gente está querendo sair da CLT. E eu acho que vai ser uma verdadeira revolução aqui para o Brasil, em termos dessa parte de regulamentação trabalhista. E logo em seguida ele colocou o sistema previdenciário, também que eu acho que vai ser um pouco de dor de cabeça a princípio, mas a gente está chegando à conclusão
que a melhor coisa a se fazer é cada um ter o seu particular, né? E não depender do Estado. Isso realmente é verdade, a gente vê um movimento em relação a isso no nosso país. As pessoas estão acordando cada vez mais para esse tipo de coisa, então você vê, né, infelizmente, nessas últimas décadas, eu creio que vocês percebem isso também, o brasileiro ele é educado não para empreender, mas para trabalhar para os outros. Então, por exemplo, eu tenho muitos amigos que os filhos e as filhas cursam ou cursaram administração de empresa. Mas para administrar a empresa de quem? Deles? Da família? Não, dos outros, de outras pessoas. Não é? Então, nunca é para empreender. Agora, graças a Deus, muitas pessoas têm mudado essa mentalidade, então tem havido, sim, como a Miriam disse, uma migração de pensamento. Sobre a CLT, realmente, inclusive hoje eu estava vendo algumas coisas sobre isso. Um trabalhador que ganha R$ 7.500 bruto, o líquido dele é em torno de R$ 5.900. Então é quase R$ 2.000 a menos. Só que ao mesmo tempo ele custa quase R$ 13.000 para o empregador. Então olha como é inviável a CLT, que não flexibiliza o contrato trabalhista, muito pelo contrário, ele enrijece. Então você não pode entrar num acordo com o seu patrão, porque é sempre dentro daquela mentalidade. Não, a CLT é a defensora do trabalhador. Na realidade, não. A CLT é a mão que mantém um trabalhador como sendo escravo. Escravo do próprio país, escravo do Estado. Porque se você tem liberdade, você não precisa de uma CLT para te proteger, né? Dentro de um cenário ideal, se você tem uma constituição, leis que proíbem, por exemplo, mão de obra escrava, essas coisas, é o que nós vemos nos países liberais, poxa. Nos Estados Unidos não tem CLT. Os caras que vão trabalhar, eles têm liberdade de poder conversar com o patrão, de poder negociar com o patrão, de poder pedir aumento. Então, assim, é uma liberdade muito maior do que aquela que nós temos aqui, né? Inclusive, em muitos lugares lá, para não dizer em todos, eles recebem por semana, por exemplo. Então, assim, infelizmente, aquilo que aparenta ser um direito do brasileiro, na realidade, é uma amarra, não é isso? Infelizmente. Meus amigos, eu vou ter que me retirar, mas de antemão eu quero agradecer vocês pela participação, quero agradecer também por ficarem comigo até aqui. Espero que vocês estejam gostando aí dos nossos encontros semanais. Eu estou fazendo tudo sempre da melhor forma que eu posso fazer. Lógico, muito simples, né? Google Meet, apresentação de slide, mas é para a gente poder crescer juntos, né? E mais uma vez aí agradeço vocês, que Deus abençoe vocês, até a próxima. Aí semana que vem novamente a gente tá aí, tá? Tamo junto, obrigado. Muito obrigada. Bom descanso a todos. Boa noite.